Bem, boa tarde. 20ª e última aula do curso de foliação de holomorfos, né? Hoje eu vou continuar um pouco a discussão das foliações transversalmente afins e falar também das foliações transversalmente projetivas. Bom, no final da aula passada, a gente viu esse resultado, né? Então, era o teorema que se eu tiver uma foliação transversalmente afim com monodromias arística e densa, então ela é um pullback de uma foliação de Riccati. E eu esbocei a demonstração desse resultado, né? Isso foi uma consequência do teorema da fatoração de monodromia, né? E o que eu mencionei, eu mostrei que ao longo dessas componentes horizontais eu teria que ter um divisor de polos. O polo da minha conexão teria que ser logarítmico, né? Aqui. E eu falei que, a partir desse dado, né, logaritmo com resíduos inteiros, porque a representação de monodromia se fatora, então aqui não tem monodromia, e eu falei, meio en passant, que a partir desse fato, a gente pode, então, construir alfas e betas, tais que a minha foliação vai ser alguma coisa do tipo df mais alfa mais f beta. Então, o que eu queria começar a aula de hoje é explicando um pouco mais precisamente como é feita essa construção de alfa e beta. Como é que a gente pode deduzir a existência de alfa e beta nessa situação geométrica. Aí uma maneira natural de fazer esse objeto, fazer essa construção, na verdade, trabalhar de uma forma um pouco mais geral e trabalhar com as foliações transversalmente projetivas. Tá? Então, o que é uma foliação transversalmente projetiva? Então, a foliação F é transversalmente projetiva. Eu já vou definir a foliação singular, né? Para a foliação singular, uma foliação holomórfica singular. E depois eu comento como é que é a definição no caso em que a foliação é lisa. Então, eu tenho aqui a F, que vive numa variedade X. Bom, então, uma foliação transversalmente projetiva, ou melhor, uma estrutura transversal projetiva para a minha foliação F, vai ser o seguinte dado: eu vou ter um P1 bundle P sobre X. Eu vou ter aqui nesse P1 bundle uma foliação H. E eu vou pedir que essa H ela seja completamente transversal à fibra geral desse P1 bundle. E eu vou ter também uma seção racional sigma desse P1 bundle, tal que eu recupero a minha foliação F como pullback dessa H. Bom, aqui esse conceito vai funcionar para a base de qualquer dimensão, né? Base de dimensão 1, 2, até para a base de dimensão 1, mas não vamos... base de dimensão 0, mas é para pensar que essa H é uma foliação de Riccati. Apesar de eu estar considerando aqui base, talvez, de dimensão 2 ou maior. Tá bom? Mas eu tenho, justamente como a gente viu no caso de Riccati sobre uma curva, né, eu tenho um P1 bando sobre uma variedade agora, e uma foliação completamente transversal à fibra geral dessa fibração. Tá certo? Então, esse dado, o terno PH sigma, satisfazendo essas propriedades, é uma estrutura transversal. Bom, é um conceito bastante maleável, porque depois vocês veem que aqui eu estou tomando uma seção racional, né? Então, e
quando eu olho para os P1 bundles sobre uma variedade dada, eu tenho muitos deles, eu posso relacionar vários deles como por meio de... A partir de um eu posso construir vários outros por meio de transformações birracionais. Então é natural a gente dizer, definir, né, que eu tenho duas estruturas transversais, elas vão ser equivalentes, né, se existe uma aplicação φ de P para P'. Essa φ aqui eu vou pedir que seja uma aplicação fibrada, então eu vou pedir que ela seja identidade na base, e birracional nas fibras, e eu vou pedir a condição natural que a φ estrela de H' seja igual a H, e que a φ composto com sigma seja igual a sigma. Bom, o interessante desse conceito de... Bom, tem várias propriedades, né, mas um conceito básico que aparece aqui é justamente o lugar onde essa propriedade de transversalidade não vale, né, e a gente define isso como o divisor polar da estrutura. Né? Então, ou seja, é o divisor, a imagem direta em X, da tangência entre a fibração racional, entre o P1 bundle e a minha foliação H. Tá bom? Agora, se eu me restringo, então, aqui na base, eu vou ter esse divisor P infinito. Vamos chamar delta, divisor reduzido com o mesmo suporte. E sempre que eu tenho fora desse divisor, a minha foliação é completamente transversal. Então, isso permite, né, a gente definir uma representação de monodromia que é obtida simplesmente levantando caminhos das bases no P1 bando, de forma que ele seja tangente à minha foliação H. Então, se eu tenho um caminho, aqui está meu ponto base, se eu tiver um caminho fechado, eu vou levantar esse caminho e a aplicação vai dar aqui. Vê-se que facilmente que isso define um automorfismo de P1. Tá bom? Agora, a H, por ser uma foliação de Riccati, eu já expliquei isso algumas aulas atrás, a gente sabe que essa H é localmente a projetivização de uma conexão nabla, onde nabla é uma conexão meromorfa. Aqui pode ter alguns polos. É uma conexão meromorfa plana num fibrado de posto 2. Tá bom? E a teoria de conexões, né, a teoria de singularidades de conexões, nos permite... ela tem um análogo, né, tem um paralelo, tem um traço, né, aqui na teoria de singularidade dessas foliações de Riccati. E essencialmente a gente distingue, né, dois tipos de singularidade: as singularidades regulares, isso quer dizer que existe localmente nabla com singularidades regulares, definindo H, e as irregulares, que são justamente as que não têm essa propriedade. Então, para conexões de posto 1, regular é a mesma coisa que polos logarítmicos. Né? Para posto maior ou igual que 2, isso já não é mais verdade, mas regular é se somente se, birracionalmente ou bimeromorficamente, localmente sempre, equivalente a polos logarítmicos. Isso é uma definição
mas você pode definir de outras maneiras, com respeito a crescimento de soluções, etc. O ponto todo é que imposto 2 ou maior, conexões logarítmicas não são invariantes. O fato de ser logarítmico não é invariante por transformação birracional. Que imposto 1, é verdade, é quase que óbvio. Tá bom? Então, a gente não está definindo as coisas precisamente aqui, mas o regular você tem que pensar, essencialmente, é que... acho que eu vou enunciar isso precisamente agora. Então, isso aqui é um pouco que esclarece, apesar de não vai demonstrar isso em detalhe, não vou demonstrar, mas eu quero comentar, é que isso aqui esclarece o papel das singularidades regulares. Né? Então, se eu tenho duas conexões, mesmo que eu pegue uma conexão, vamos pegar agora x igual simplesmente um disco, um problema local, e eu tenho duas conexões, vamos dizer, P' e P, né? Duas estruturas projetivas, transversais projetivas, para uma foliação F em X. Né? Então, a gente diz que as estruturas são equivalentes. Quando eu falo só da estrutura, eu posso mais ou menos esquecer, né? Eu posso me perguntar quando que a PH e P'H' são equivalentes como foliações por meio de uma transformação fibrada, para uma transformação de fibrados. Então, se ambas tiverem singularidades regulares, então eles são equivalentes, são bimeromorficamente equivalentes, se somente se a monodromia é a mesma. Então, se eu me restringo ao mundo das foliações, das ricates, com singularidades regulares, elas são classificadas pela monodromia. Então, é isso que eu tenho que guardar desse slide. Tá bom? E é isso que a gente está acontecendo. Bom, ainda não vou explicar depois. Tudo bem? Pois bem. Então, mas qual é a relação disso tudo com as minhas foliações transversalmente afins, né, que a gente viu na aula passada? Então, o ponto todo é que uma foliação transversalmente afim é sempre uma foliação transversalmente projetiva. Como é que se vê isso? É uma maneira, é a seguinte, né? Então, lembra qual era a nossa definição de partida de uma conexão transversalmente afim? Então, eu tenho F, definida por uma forma aqui, e eu tenho nabla, uma conexão meromorfa, se ela é transversalmente afim, quer dizer que existe. Vou escrever isso. Então, se eu tenho que F é transversalmente afim, então, existe nabla de NF para NF tensorizado no ômega 1 de D, uma conexão plana, tal que nabla ômega é igual a zero. Tá bom? Então, a gente vai partir desse dado, construir a estrutura transversal. Então, aqui o P1 bando vai ser simplesmente o projetivizado, com notação ingênua, né? A família de retas, em NF mais O de X. Certo? Eu vou pegar sigma, a seção de X em P determinada pela inclusão O de X, NF mais O de X. Né?
Isso aqui você tem que pensar, esse P eu posso pensar simplesmente como o espaço total de NF, onde eu estou adicionando mais a seção no infinito. E, então, se eu penso desse jeito, essa seção sigma é simplesmente seção nula de NF. Oh, perdão, seção nula não, seção mais infinita. Isso aqui é a seção mais infinita. Então, agora o ponto todo é construir a forma aqui a folhação H em P. Na verdade, eu vou construir mais, vou construir logo uma conexão Nabla-Chapelle, se eu chamar isso aqui de E. Construir uma conexão Nabla-Chapelle de E. Em E, tensor ômega 1 de X D. Bom? Então, eu vou começar pegando a conexão Nabla-Chapelle simplesmente como sendo Nabla no fator NF, mais a conexão trivial no fator O de X. Né? E não é essa que eu quero, na verdade, eu vou construir uma outra, eu começo com essa. E a gente vê que a gente tem um mapa natural, né, de NF, tensor ômega 1, indo para endomorfismos de E, tensor ômega 1, né, onde eu faço a inclusão natural, né, do homomorfismos do fator O de X para o NF, indo para endomorfismo de E. E isso me permite escrever Nabla, sei lá, essa bola aqui, como sendo Nabla-Chapelle mais AI de ômega. Concretamente, se você for olhar a matriz de conexão no aberto, o que a gente está escrevendo é Nabla mais D é simplesmente essa Nabla, que é a conexão, lembra que é a conexão que vem daqui, né? Então, essa é justamente aquele eta, se eu pensar que Nabla é eta, isso aqui vai ser eta, e na segunda coordenada é 0. Não, na segunda diagonal é 0. E esse fator I ômega é simplesmente, né, essa inclusão é simplesmente incluir esse NF nesse quadradinho aqui. Eu vou ter alguma coisa desse tipo. Bom, e é fácil de ver, você escreve isso em coordenadas locais e você vê que você está justamente escrevendo alguma coisa desse tipo. Né? Localmente, no espaço total de NF, localmente o que você está escrevendo é alguma coisa assim. Não, aqui eu acho que eu estou... Perdão. Acho que aqui, deixa eu fazer uma confusão. Aqui... Eu acho que eu estou fazendo, na verdade, nessas escolhas eu estou fazendo Z ao quadrado... ou algo assim. Bom? E aí eu recupero a ômega fazendo Z igual a infinito. Minha foliação original, quando eu faço pullback, me dá essa coisa. Então, toda foliação transversalmente afina, toda foliação transversalmente projetiva.
Tá? Então, voltando naquela situação original, então eu tenho essa foliação transversalmente afim, né, que tem essa fibração. Então, vamos desenhar aqui X, aqui eu tenho C, e aqui eu tenho essa fibração dada por, sei lá, por F. E eu tenho essa minha seção horizontal, que para nabla só tem polos logarítmicos. Mas isso quer dizer que quando eu olhar para a conexão com a estrutura transversal projetiva associada, quer dizer que isso aqui vai ser regular, uma singularidade regular. E a minha estrutura transversal projetiva associada, né, vai ser um P1 bundle aqui em cima. Né, com essa coisa, esse divisor vermelho correspondendo, né, a uma questão de tangência com a minha foliação. Se vocês lembrarem a estrutura de Riccati, dá para ver que aqui vai ter singularidades. Além disso, como aqui não tem monodromia ao longo dessa fibra, você sabe que tipo de singularidade está aparecendo aqui. E como é que a gente consegue... E o que a gente sabe? A gente sabe, né, por aqui, pela fatoração, a gente sabe que quando essas singularidades, quando eu olho para essas curvas aqui da fibração, eu sei que aqui em cima a minha foliação não tem monodromia. Então, se eu pegar essa Riccati e restringir a pré-imagem, né, essa minha foliação H, a pré-imagem dessa curva que está aqui embaixo, o que você vai ver é uma foliação de Riccati com singularidades, mas sem monodromia e apenas singularidades regulares. Então, isso quer dizer que essa Riccati aqui tem integral primeira, porque as singularidades são regulares. Aquele resultado que diz que a foliação de Riccati é classificada pela holonomia, como holonomia trivial, essa é a Riccati trivial. Bom? E é isso que é Desculpa, vou voltar aqui. Isso que vai nos dar, esse tipo de argumento, é que vai nos dar a construção do alfa e beta. Então, alfa e beta não são construídos por manipulações, como eu talvez tenha deixado acreditar na última vez, mas via essa construção geométrica. Certo? E o resultado é o seguinte. Então, se eu tiver uma foliação transversalmente projetiva, né, e eu tenho, além da minha foliação, então eu tenho uma foliação transversalmente projetiva em X, aqui eu tenho uma fibração, para C, e eu estou assumindo que as singularidades ao longo da fibra geral, dessa fibração aqui, são logarítmicas, ou são regulares. Singularidades regulares. Bom? E se a representação de monodromia da X se fatora pela base, ou seja, se a representação de monodromia é trivial em restrição à fibra, a geral, né? C geral. Então, o que vai acontecer é que quando eu olhar para a minha foliação H, né, dada pela estrutura projetiva aqui no espaço total do P1 bando, ela vai admitir uma subfoliação de codimensão 2 por subvariedades algébricas e passando para o espaço de folhas, para o quociente, né, mesmo que isso não tenha sido precisamente definido, mas você consegue construir, né, passando por esse quociente, né, identificando todas essas folhas num ponto, você consegue construir um P1 bando sobre C, uma Riccati R sobre S, em S, e uma projeção
P para S, tal que H é igual a π estrela de R. E, além disso, agora você recupera a sua foliação original, né? Como eu sei que F é igual a sigma estrela de H, eu vou ter que F é sigma estrela de P estrela de R. E, então, eu tenho esse mapa, se eu considerar um mapa de X para P, e depois eu mandar para S, essa composta me mostra que a minha foliação F é esse mapa aqui, vou chamar de Q estrela de R. Então, é assim que, no caso de foliação transversalmente afim, a gente mostra que, com monodromias arisquidenses, é assim que a gente vai mostrar que elas vêm vem de dimensão 2, vem de uma foliação de Riccati em dimensão 2. Tá bom? Se a gente meditar 2 segundos sobre o que foi chave aqui, né? Então tem esse argumento geométrico, né? Acho que talvez não seja a parte mais delicada, mas a chave toda dessa classificação de foliações transversalmente afins com monodromias arisquidensa é a estrutura de representações de π1x menos delta no grupo afim. Então, aqui a gente pôde utilizar teoremas de Arapura, Simpson, Bovilli, Catanese, etc., que implicam que essas representações, quando os arisquidenses, com imagem da arisquidense, elas se fatoram. Então, você vê, se você pensa em ter um resultado, um análogo desse teorema para representar para foliações transversalmente projetivas, você poderia se perguntar o que se sabe sobre representações de π1 de C em automorfismo de P1. Isso aqui é o PSL2C. Bom, isso, na verdade, é um tema, né? Estudar representações do grupo fundamental de variedades quase projetivas em grupos de Lie é um tema bastante ativo, né, na pesquisa. E nesse caso, temos, talvez, é o caso em que a gente conhece talvez mais, né, além da representação afim, né, é o caso do grupo simples, onde a gente conhece mais essas representações, graças a um teorema de Corlett-Simpson que eu vou enunciar ali daqui a pouco. Tá? Mas resultados, então, desse tipo, né, servem de ingrediente, né, como no caso do grupo afim, para você obter teoremas sobre estrutura de foliações transversalmente projetivas em geral. Né? Então, esse é o teorema que a gente tem, né, no momento. Então, uma foliação transversalmente projetiva, né, de codimensão 1, uma variedade projetiva, então ela vai satisfazer uma dessas três possibilidades. Então, vamos ver cada uma delas devagar. Né? Então, o primeiro caso é que eu tenho a minha variedade X e eu vou ter uma aplicação de uma variedade Y para X, tal que a SP define, né, tal que C de Y, corpo de funções meromorfas de Y, é uma extensão galoisiana de C de X, e a minha foliação, aqui eu estou denotando por F, vou manter a notação, F estrela de F, é dada por uma forma fechada.
Se é dada por uma forma fechada, é transversalmente afim. Se é transversalmente afim, a gente sabe que é transversalmente projetivo. O segundo exemplo é uma folhação de Riccati. Eu tenho uma folhação de Riccati. Então, é fácil ver que uma folhação de Riccati ela é transversalmente projetiva. Exercício, se vocês quiserem. E elas formam a segunda classe importante dessas aplicações, dessas folhações. Então, aqui existe uma aplicação F de X para S, tal que F estrela de E é igual a F. E o caso, talvez mais misterioso, tem a ver com essas coisas chamadas Polydisk Shimura Modular Orbifolds. Eu vou explicar um pouco o que é, mas essencialmente isso são quocientes do polidisco, aqui eu estou denotando o polidisco como semiplano de Poincaré, por um subgrupo gama. Gama vai ser discreto. Ele não vai agir livremente, por isso que a gente fala que é uma orbifold, pode ter pontos fixos essa ação. Mas é um látice, ou seja, se esse H tem a métrica produto, a métrica Poincaré produto, esse gama está contido em PSL2, né? Potência N. Ele vai ser irredutível. Ou seja, não admite o subgrupo de índice finito que seja um produto. E ele ainda tem origem aritmética. Não vou explicar exatamente o que quer dizer isso, mas não é um gama, não vai ser um gama aleatório, vai ser um gama definido sobre um corpo de números, etc, etc. E essas Polydisk Shimura Modular Orbifold vão ser essencialmente essas quocientes, talvez compactificados e dessingularizados, se você quiser. Eu nem preciso fazer isso. E o que acontece é que esse gama, como eu falei, ele tem origem aritmética, então ele vem com várias representações, né, dada pelos mergulhos, diferentes mergulhos de Galois em C do corpo base dele. PSL2R. O PSL2C, perdão. Então, quando... Aqui é uma cópia só, então vai ter vários mergulhos, né? Esses R's vão ser normalmente maiores do que N. Depende se for puramente totalmente real o corpo de base ou não. Em geral vai ser maior, se não for totalmente real vai ser maior que N. E o que mais? Essas são, que estão aparecendo aqui, essas são as representações tautológicas. Então, cada vez que eu tenho uma representação aqui em PSL2C, lembra que isso é o automorfismo de P1, então eu posso formar, se eu tenho uma rua, uma representação, eu posso formar o levantamento dessa representação, que essencialmente é você considerar o recobrimento universal, né, no sentido orbifold, que seria esse cara, e passar por uma relação de equivalência, onde você faz uma ação diagonal do ρ. Você bota o ρ agindo aqui e o ρ agindo aqui. Aí você passa o quociente. Passando o quociente. E você obtém o que está escrito aqui em cima. E é uma coisa um pouco misteriosa, né? Não é fácil de escrever exemplos explícitos, mas aparecem exemplos para quem já viu, né? Um exemplo clássico desse tipo de construção são as superfícies, né,
caso em que H tem dimensão 2, são as superfícies modulares de Hilbert, que parametrizam certa classe de variedade abeliana, com certas condições sobre o seu anel de endomorfismo. Tá bom? Então, tem esses três tipos de fenômeno, né? E curioso, o que eu queria comentar mais, é que são todos teoremas de fatoração, né? Certo? Então, o resultado desse tipo, quando você fala sobre foliações transversalmente projetivas, da mesma maneira que quando você fala sobre foliações transversalmente afins, você tem novamente duas classes, as foliações regulares. Então, quando você olha para foliações regulares, um enunciado desse tipo, como a foliação regular é classificada pela monodromia, então isso é um teorema sobre monodromia, né? Então, para foliações regulares, esse é um teorema sobre a representação de monodromia. Quando eu tenho foliações irregulares, a situação é mais delicada e você precisa trabalhar de outro jeito. Então, irregulares, elas não são determinadas pela monodromia. Então, você precisa botar a mão um pouco mais na estrutura local, ou semilocal, né, na vizinhança de divisores de polos, das singularidades irregulares, para deduzir alguma coisa global. Então, o que eu queria terminar o curso é explicando um pouco como se mostra um teorema desse e o que é necessário para pelo menos parte desse teorema para mostrar nesse caso, em que a dificuldade vindo das singularidades irregulares não existe. Então, quero explicar um pouco como se mostra um teorema desse sobre representações de monodromia. Tá? Bom, e começa com um teorema de Corlett-Simpson, né, que é o que eu já mencionei, que é onde fica em evidência o papel dessas variedades de Shimura. Eu não vou entrar na prova desse teorema, né? É um teorema muito bonito, muito profundo. Eu realmente recomendo fortemente esse artigo para quem quiser aprender muita matemática. Não é um artigo fácil, mas é um artigo muito recompensador. E ele diz o seguinte, né? Então, deixa eu botar mais ou menos a mesma anotação do que a gente está falando. Eu tenho x. Então, aqui eu tenho um divisor D, que eu vou supor a cruzamentos normais, e eu vou considerar x bola igual a x menos D. Então, ele está considerando uma representação de x bola x em SL2, que tem a imagem arística e densa, e que é quase onipotente no infinito. Quase onipotente no infinito quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu pegar um caminho aqui, que dá uma volta apenas em torno de uma componente, eu sei que a monodromia, né? A monodromia tem que estar num ponto base. Então, a monodromia de Rho de Gama tem, ou seja, a aplicação, né? O Rho de Gama tem autovalores raízes da unidade. Então, o que ele mostra é que quando você tem essa π de x menos d, tenho essa representação Rho em SL2, o que ele está mostrando é que se eu projetivizar, isso que ele quer dizer que factoriza projetivamente, e quando eu passo projetivizado, então vai existir um mapa aqui, via uma curva,
com a estrutura orbifold, e uma representação o Y aqui, tal que esse diagrama comuta, que é simplesmente a projeção, né, para o consciente. Esse é o caso 1. E o caso 2 é exatamente a mesma coisa, onde eu troco o Y. Posso anunciar os dois aqui, né? Isso que quer dizer que se fatoriza projetivamente. Aqui o Y vai ser uma curva ou um Shimura módulo. Tá bom? Aí você pode se perguntar por que essa hipótese está fazendo nesse resultado. Então, ela tem duas origens. A primeira é motivacional, né? Da motivação de provar alguma coisa assim. Então, o interesse de Corlett-Simpson são de representações que vêm de variação de estruturas de Rod. Né? São representações que vêm, de certa maneira, de famílias de variedades. Né? Quando você tem uma representação, se você tem uma família de variedades lisas sobre x-bola, né? Sobre x menos d, então a conexão de Gauss-Manning determina uma representação no grupo simplético correspondente, né? Uma série de curvas, por exemplo. E é esse tipo de objeto que está na origem das preocupações de Corlett-Simpson. E é um teorema clássico que todas essas representações que vêm da família de variedades, elas são quase onipotentes no infinito. Então, se você ataca as representações do grupo fundamental vindas da geometria, né? Então essa é uma hipótese natural e sempre satisfeita. E agora essa hipótese é utilizada de forma muito forte na demonstração, né? Que a demonstração ela se baseia essencialmente numa dicotomia. A demonstração de Corlett-Simpson se baseia numa dicotomia. Ou bem essa representação pode ser deformada, e quando você consegue deformar essa representação, eles mostram que o morfismo se fatoriza por uma curva. Mas a parte mais delicada, não que isso seja fácil, mas não é tão delicado quanto quando a representação é rígida, né? Porque quando a representação é rígida, a construção é feita de na verdade, uma aplicação analítica do x-bola num objeto de natureza mista, né? Um building de Bruhat-Stitch, né? Para poder construir essa... Não, estou falando besteira, desculpa. Estou misturando as duas coisas. Isso ainda é para esse caso, né? Mesmo para o caso 1. Para construir a aplicação na curva, eles precisam construir essa aplicação harmônica nesse objeto de natureza mista. E para fazer essa construção, eles precisam de uma hipótese de finitude de uma certa energia que é dada justamente por essa hipótese de quase onipotência no infinito. Precisa fazer uma certa análise harmônica em árvores, para poder construir essa aplicação no item 1. O item 2 é que, quando não é rígido, eles mostram que a representação vai ser definida sobre um corpo de números, vai ser integral, e a partir desses dados eles conseguem construir uma variação de estrutura de Rod, e essa fatoração é uma aplicação na variedade de períodos dessa variação de estrutura de Rod. Mas, bom, tudo isso é muito complicado, mas muito bonito. É um artigo que eu recomendo fortemente, pelo menos folhear para ver o que tem lá dentro. Mas, bom, a gente não chegou nesse problema via a estrutura, a variação de famílias, de variedades, né? E a gente chegou no problema por foliações transversalmente projetivas. E colocar hipóteses sobre a natureza da representação de monodromia no infinito não parece
nem um pouco razoável, não parece natural no nosso contexto, né? Então, o que eu quero explicar para vocês é como a gente pode complementar esse resultado tirando essa hipótese. Como a gente consegue tirar essa hipótese para obter um teorema sobre representações quaisquer, da esquidência, etc. E como vocês vão ver, a ideia acaba recaindo em coisas extremamente familiares para a gente. Tá bom? Então, o que a gente quer olhar é, vamos assumir, eu vou pegar ρ de π1 de x menos d, tá? Série 2c. Eu vou assumir que d ele é cruzamentos normais, simples. Desculpa por escrever em inglês, mas... E eu vou assumir que ρ é a esquidência. E não é quase onipotente. No infinito. Então, o que eu quero mostrar é que a ρ se fatora por uma curva. Bom? Então, o que quer dizer que não é quase onipotente no infinito? Eu vou começar explorando essa propriedade, né? Então, eu vou pegar uma componente conexa do suporte de D e eu vou assumir que eu tenho aqui um gama, tal que ρ de gama não é quase onipotente. Então, qual é a ideia? Então, vamos assumir primeiro, vamos olhar para um problema parecido, né? Vamos assumir que eu tenho, em vez de aqui... Ou seja, se eu tenho uma representação em SL2, eu posso construir, a partir desses dados, um fibrado de posto 2 com uma representação tendo essa monodromia. O que eu vou assumir, então, eu vou escrever trabalhar aqui na vizinhança. No primeiro momento, eu vou trabalhar na vizinhança U desse sujeito, né? Então, eu vou assumir... então, vou pegar fibrado sobre U definido por ρ. E eu vou assumir, para simplificar a nossa vida num primeiro momento, eu vou assumir que é L1 mais L2 e que, então, como eu tenho uma representação, esse fibrado vem com uma conexão e eu vou assumir que, na verdade, eu vou assumir que é uma soma de conexões, tá? E que o nada é uma soma de conexões. Bom? Então, perceba, o que a gente está falando aqui é que eu posso pegar esse nada, uma conexão logarítmica. Então, perceba, dizer que não é quase onipotente é dizer que esse cara não é uma raiz da unidade. Então, isso aqui quer dizer que o resíduo... Então, se aqui eu tiver a componente, vamos chamar isso aqui de D1, D2, D3, 4. Então, quer dizer que o resíduo de nabla ao longo de D3 não é racional.
né? Porque se o resíduo é simplesmente o logarítmico dos autovalores, né? Não pertence a... Isso aqui é uma matriz, né? O resíduo de uma conexão de posto 2 é uma matriz, então, bom, isso aqui vai... Tá certo? Agora eu vou assumir também, para poder não estar falando besteira, é que a monodromia, como eu estou com uma conexão logarítmica, eu estou interessado só na representação, eu não vou colocar no meu divisor componentes que não deveriam estar aqui. Então, eu vou assumir que para qualquer caminho alfa, dando uma volta simples em torno dessas componentes, o ρ de alfa é diferente da identidade. Certo? Então, são duas coisas que a gente tem que observar. Uma é que, assumindo essa propriedade, eu consigo escrever o resíduo de nabla, digamos, nabla 1, o divisor de resíduos, isso vai ser uma soma de DIs, esses componentes DIs, e PK, do resíduo de nabla DI, resíduo de nabla 1 ao longo de DI. Pelo teorema de resíduos, esse resíduo vai ser alguma coisa como a classe de Chern de, mais ou menos, de L1. Tá bom? E a gente consegue ver que se DI vezes DJ, essa matriz de interseção, imagina que vamos, para simplificar nossa vida, vamos assumir que a dimensão de x é igual a 2. Se essa matriz de interseção é negativa, definida, então uma relação desse tipo vai implicar que os resíduos de nabla I, mais essa hipótese, eles pertencem aqui. Né? Porque, essencialmente, isso aqui vai ser um inteiro e eu vou estar resolvendo um sistema linear. Né? Os resíduos vão ser uma solução de um sistema linear. Né? Quando eu faço DI vezes DJ, CLI vezes DJ. E como a matriz é negativa definida, essa sua solução é única, então tem que ser racional. Mas, por hipótese, não está acontecendo isso. Então, quando o ρ de gama não é quase onipotente, está me dizendo que a matriz de interseção aqui não é negativa definida. Isso é que minha hipótese me dá. Essa hipótese aqui implica essa maravilha. Tá certo? E um segundo ingrediente é o seguinte. É você olhar para a representação do que está acontecendo aqui. Então, eu estou pegando, esse meu divisor é um Simple Normal Crossing Divisor, então cada componente irredutível é lisa, e a gente pode tentar entender como que é o grupo fundamental, como é que é a representação na vizinhança desse divisor. Mas na vizinhança desse divisor, o que a gente está vendo? Então, tem o divisor DI, batendo em vários outros, vamos botar aqui batendo em 2, eu tenho uma vizinhança dele aqui. Mas eu posso trabalhar na categoria sem infinito, e nessa vizinhança UI, eu tenho um mapa para DI. Né? Aqui eu vou ter essa... Posso supor que as fibras ainda são
que os divisores encontrando DI vão bater em fibras, né? Então esses dois caras aqui vão bater em certos pontos aqui embaixo. E eu posso considerar essa aplicação de UI para DI. Certo? E eu quero comparar, quero entender quem é o π1 de UI menos DI, dar alguma informação sobre ele. Mas o que eu sei? Eu sei que esse π1 de UI menos, na verdade, não só o DI, mas menos todos os Ds, inclusive essas componentes, tem uma projeção né, nesse DI menos a D menos DI, né, que eu estou tirando fora esses pontos. Isso. E eu sei que a fibra aqui tem o mesmo tipo de homotopia, como eu estou em dimensão 2, isso aqui são discos, quando eu tiro a origem, é o círculo. Tá bom? E o que a gente sabe? A gente sabe que esse sujeito, o ρ gama, né? Ou seja, esse gama, esse elemento aqui é normal, esse Z é normal aqui dentro. E a gente está na hipótese, se eu tiver um cara desse aqui que não é trivial, tá certo? Então, como eu sei que se eu pegar a minha representação, agora eu tenho a minha representação ρ restrita ao I menos D, isso está tomando valores em SL2C, né? Eu tenho a imagem daqui, chama gama, ou G, a imagem aqui contida, ou GI. Então, essa imagem, ela admite um subgrupo normal, não trivial. Então, ela não pode ser Zariski denso. Então, se você olhar um pouquinho para o SL2, subgrupos Zariski densos não admitem subgrupos abelianos normais ali dentro. Na verdade, você vai conseguir mostrar que esse π1 aqui dentro tem essa imagem vai ser um subgrupo solúvel de SL2 e trabalhando e comparando com o que acontece quando você passa pelos cruzamentos normais, você deduz que ao longo de toda a vizinhança desse divisor, a representação é solúvel. Tá certo? Então, antes, eu já expliquei como a gente consegue duas coisas. Uma é que eu tenho uma D, um divisor D aqui, D, com uma matriz de interseção que não é negativa definida. E a gente viu também que eu tenho que a representação ρ restrita a π1 de U menos D, que o D, na verdade, esse cara, U, é solúvel. Tá bom? E eu sei, uma minha hipótese de partida é que a ρ é Zariski densa, em particular, não solúvel. Então, esses três ingredientes vão me permitir construir, ou chegar numa contradição, ou construir uma fibração. Então, o primeiro caso é o caso em que D, que é a matriz de interseção M, se M possui um autovalor negativo, um autovalor positivo, então, eu sei que existe um divisor de tilde com suporte contido em D,
tal que d tilde efetivo, tal que d tilde ao quadrado é positivo. Mas isso tem teoremas clássicos que vão me dizer que... não vou fazer assim não, desculpa. Posso usar isso em outro momento. Vou fazer o argumento, não preciso tratar esse caso à parte, não. Vou tratar tudo junto. Tá bom? Então, como é que a gente vai... O que eu quero fazer? Então, o que eu quero fazer é o seguinte. É que... Então, seja... O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou multiplicar essa figura. A ideia é multiplicar essa figura aqui. Como é que é isso? Então, eu lembro um teorema clássico sobre grupos, né? Então, seja gama contido em GLN um grupo finitamente gerado. Então, gama é residualmente finito. O que isso quer dizer? Quer dizer que, dado gama pertencente a gama, existe F, um grupo finito, e morfismo de grupos F, φ de gama em F, tal que ρ de gama é diferente de zero da identidade. Então, o que eu posso fazer? Então, seja gama pertencente à imagem de ρ menos a imagem de ρ restrito a π1 de U menos D. Bom? E eu aplico esse teorema para esse gama. Eu vou... não vou aplicar... Vou aplicar nesse gama e eu vou assumir ainda que esse gama ele é, por exemplo, momento de a imagem de ρ do comutador, etc., do computador. Um certo número de vezes que a gente vai ver mais para frente porque eu preciso. Bom? Então, eu posso, dado esses dois fatos, eu posso construir, eu posso fazer que existe um φ de imagem de ρ num grupo F, tal que ρ de gama é diferente da identidade e que φ da imagem de ρ restrito a π1 de U menos D é igual à identidade.
Certo? Muito bem. Então, se eu tenho isso, o que eu posso fazer? Eu posso tome o recobrimento associado à composição P1 de x menos d, vai para a imagem de ρ, vai para F. Então, eu tenho um morfismo do grupo fundamental de x menos d num grupo finito, eu posso tomar o recobrimento associado. E qual é o efeito? O efeito é que quando eu passo para o recobrimento, como o π1, como o φ desse cara, a identidade, quando eu passar para o recobrimento, eu vou ter várias cópias desse sujeito. Tá certo? E como esse cara é diferente da identidade, vai ter pelo menos uma cópia extra. Então, aqui você produziu eu trabalhando um pouquinho mais, você pode garantir que eu tenho pelo menos 3 cópias. E aqui você produz, então, 3 divisores, chamar de E1, E2, E3, com matriz de interseção negativa definida. Já com 2 você já vê isso. Aqui a matriz de interseção não é negativa definida. Aqui também não. E eu sei que eles são disjuntos. Então eu posso aplicar o teorema do índice de Rod para garantir que eles são numericamente proporcionais. E aqui, como eu produzi pelo menos 3, então eu tenho 3 divisores efetivos, E1, E2 e E3, numericamente proporcionais. E disjuntos, e que, portanto, por um teorema de Totaro, eu posso explicar, vou explicar em seguida, eles vão fazer parte de uma fibração. Então, aí aqui, uma vez que você tem a fibração, e a minha representação aqui é solúvel, fazendo o mesmo argumento, o tipo de argumento olhando para a sequência longa e a homotopia, você mostra que a representação ao longo dessas fibras, dessa fibração, ela tem que ser trivial. Tá bom? Então, essencialmente, com esse tipo de teorema, você pode, com esse tipo de argumento, né, você pode mostrar esse resultado. Né? Isso que eu estava mostrando. Então, a variedade projetiva D, X, D é um divisor cruzamentos normais, uma representação em um grupo algébrico linear simples com imagens arísticas densas. Então, existe E, uma componente conexa do suporte de D, com componentes irredutíveis E1, e um aberto contendo E, tal que a restrição de ρ, esse U tem imagem solúvel, e além, e o que acontece é que ou a representação é negativa definida, ou a representação fatora sobre uma curva. Bom, então só quero, essencialmente o que eu fiz foi mostrar como é que a gente mostra isso, né? E a hipótese de não ser quase um nilpotente no infinito garante que essa matriz de interseção não é negativa definida, mas deixa então explicar como é que funciona esse teorema do Totaro. Então, eu tenho, depois de aplicar o teorema de Malsevre, o recobrimento associado lá, você então vai ter várias cópias de divisores, aqui ficou ruim, mas vamos chamar de H1, H2 e H3. 3 divisores irredutíveis, efetivos, tais que as classes de Chern, a classe de cohomologia deles, né? Posso olhar para a classe dele em cohomologia. Não preciso. São todas proporcionais. Então, H1 igual a lambda 2, H2 igual a lambda 3, H3. Então, esse é um teorema de Totaro. Existe uma fibração f de x em C, que envia H1
HI em pontos. E como é que é feito isso? A ideia é a seguinte: quando você olhar para esse divisor, H1 menos lambda 1, 2, H2, ou quando você olhar para a classe desse fibrado, do espaço do fibrado associado a isso, talvez depois de limpar denominadores, se esse aqui for racional, você multiplica pelo denominador para que isso seja um divisor inteiro. Você vê que esse fibrado, né, esse feixe localmente livre de posto 1, ele tem classe de Chern 0. Então, esse sujeito admite uma conexão unitária plana. Em outras palavras, existe uma forma ômega logarítmica tal que o resíduo de ômega é H1 menos lambda 1, 2, H2, e todos os integrais para qualquer gama fechado, no complementar dos polos de ômega, eu tenho que essa integral de gama ômega pertence aos imaginários. Ou seja, pertence a IR. Tá bom? Então, o que isso me dá é que quando eu faço a exponencial da integral de ômega, a norma disso, isso é bem definido, né? Porque como os períodos estão em... Então, isso aqui é uma função de x em zero infinito, bem definida. E ela vai definir, então, a foliação analítica real, né, por tubos, né, contendo H1 e H2. E a foliação definida pela ômega, como essa aqui é ômega 1, 2, ela vai ter folhas contidas aqui dentro. Bom? E você pode fazer o mesmo argumento para o H1 e H3. Mas aí você aplica o princípio do máximo para ver que a ômega 1, ômega 2 e ômega 1, ômega 3 definem a mesma foliação e, portanto, vai valer isso. E aí, Castelnuovo de Francis, o argumento que aparece na prova do Janulu, mostra que existe uma função H Cx, tal, que ômega 1, 2 é igual a H ômega 1, 3. Essa não é a prova original do Totaro. A prova original do Totaro ela usa feita usando a variedade de Albanese. E é curioso também que, se vocês lerem, se vocês tiverem a curiosidade de ler aquele artigo do Bogomolov que eu sugeri, o argumento que o Totaro utiliza nesse artigo, que é um artigo recente, relativamente recente, dos anos 2000, está lá no Bogomolov também. E ele usa isso para fazer uma prova do Janulu, na verdade. Tá? Esse argumento com as formas logarítmicas, se vocês quiserem ler, está no artigo que eu escrevi, Fibrations, Divisors and Transcendental Leaves. Tá? Mas é assim que você acaba, então, tirando aquela hipótese desagradável do teorema de Corlett-Simpson para poder provar algo desse tipo. Né? Então, as foliações que não tem monodromia, que não é quase nilpotente no infinito, vão acabar caindo, né, nesse item 2 aqui. Então, o caso com singularidades irregulares é muito mais delicado. Né? Como eu falei, é preciso olhar mais de perto as singularidades irregulares, olhar para as células nós, na verdade, que vão aparecer. E, no final da história, não é só isso, mas envolve também uma generalização desse tipo de teorema. Né? Aqui eu tenho três divisores, eu produzi uma fibração, a gente precisa de uma versão desse teorema para uma fibra só.
mas aí é preciso você impor condições sobre vizinhanças infinitesimais do divisor para poder ter a conclusão, porque senão não tem nenhuma chance de ser verdade. Tá? Mas eu não vou continuar, mas eu vou parar por aqui. Eu queria dar uma ideia do que são essas foliações transversalmente projetivas em codimensão 1, né? Dizer que a gente tem uma ideia muito boa da estrutura delas atualmente, e meio que motivar e deixar como pergunta, né? Uma pergunta que, na verdade, está na parte de trás da minha mente já há alguns anos, é por que essas foliações de tipo especial, né, as foliações que não têm dimensão de quadrada máxima, aparecem todas elas com uma estrutura transversal projetiva. Até hoje eu não tenho uma prova direta desse fato, e isso, na verdade, me motiva sempre a revisitar a classificação e pensar sobre ela, porque seria uma maneira de prosseguir a classificação em dimensão arbitrária, né? Mesclar tanto o mundo birracional com o mundo próprio, né, das estruturas das foliações, aqui no caso de codimensão 1, mas quem sabe também no futuro buscar uma abordagem em codimensão superior, em que a geometria birracional e as estruturas transversais se retroalimentam. Muito bem, mas era isso um pouco o que eu queria mostrar do curso. Espero que tenham se divertido. Eu me diverti. E é isso. Até a próxima.